Bem-vindos a mais um vídeo. Antes de iniciar esse vídeo, tá? Eu vou dizer que iniciarei, a partir de quarta-feira, a publicação das leituras de cada dia da quaresma, tá? Vai ser uma forma de penitência e também vai me ajudar a sempre relembrar, tá, das nossas obrigações, e acredito que também que será útil a vocês. Será útil tanto para mim como para os senhores, e eventualmente colocarei entre uma coisa e outra algum sermão que julgar pertinente, tá? Do Bossuet, do Padre Antônio Vieira, e espero assim ser útil a todos, tá? É uma coisa que eu já estava pensando, e acredito também que será uma forma, digamos assim, de mortificação, tá? E os meus vídeos mais ordinários, tá, serão publicados depois da Páscoa, mas até amanhã eu publicarei meus vídeos, digamos assim, mais sobre os assuntos que eu gosto. E um desses assuntos, claro, é o anticristo, tá? E aqui, novamente, farei uma leitura comentada do capítulo 3º do livro O Anticristo, do Monsenhor Augustin Lehmann, tá? Das Missões Cristo Rei, editora. Então, será uma leitura não do capítulo inteiro, tá? Que é muito longo, apesar do livro em si ser breve, mas para um vídeo é longo. E aqui eu vou fazer a leitura do primeiro tópico desse capítulo, tá? Que é sobre as coisas certas sobre o anticristo. Serão algumas certezas que ele comenta aqui. E então vamos iniciar a leitura desse livro muito interessante, tá? Que recomendo a todos. Coisas certas. Primeira certeza: o anticristo será uma prova para os bons e um castigo para os ímpios e os apóstatas. A prova. Eis que aquele chifre fazia guerra contra os santos e levava-os de vencida. Daniel, capítulo 7, versículo 21. Foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Apocalipse, capítulo 13, versículo 7. B. Castigo. A vinda deste iníquo será acompanhada por obras de Satanás e de toda espécie de milagres, sinais e prodígios mentirosos, de todas as seduções da iniquidade para aqueles que se perdem, porque, por sua culpa, não abraçaram o amor da verdade, que os salvaria. Por isso, Deus lhe envia o poder de sedução, de tal modo que creio na mentira, para que sejam condenados todos os que não deram crédito à verdade, mas puserem a sua complacência no mal. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 9 a 11. Deus não põe a pedra de tropeço no caminho dos ímpios, até que eles mesmos não tenham merecido plenamente a punição. Eles, então, põem o cúmulo a seus crimes. É, pois, por uma permissão divina que acontecerá a vida do anticristo, para provar de um lado a fé dos eleitos e castigar de outro a apostasia de um grande número. Satanás receberá, como aconteceu em relação a Jó, a liberdade de exercer por certo tempo seu fatal poder contra o gênero humano. Então, virá aquele a quem Santo Irineu chama de Recapitulatio Universae Iniquitatis, o compêndio de toda iniquidade. E surgirá aquele tempo de perseguição sobre o qual o nosso Senhor disse: porque então será grande a tribulação, como aquele foi desde o princípio do mundo até agora e jamais será. Muito interessante, né? Segunda certeza: o anticristo será um homem, um indivíduo. Isso, tá, vai contra todos os modernistas que acreditam que o anticristo será ou uma ideia, ou uma conglomeração,
ou um sistema, ou seja lá o que for. Tá? O anticristo será inequivocamente um homem. Pois bem, isto se dará sem que isto não se dará que tenha aparecido o homem do pecado, segundo a Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. O anticristo não é uma ficção, um mito, tal como a pena de um crítico leviano se esforçou de estabelecer. Ele está se referindo aqui a Joseph Ernst Renan, em sua obra L'Antéchrist. Tá? Renan foi um historiador francês ateu que contribuiu para os movimentos republicanos anticlericais do século XX. Pois bem, continuando. Também não deve ser confundido com uma seita qualquer, um conjunto de ímpios, um centro de ateísmo, um período de perseguição, como pensaram algumas almas piedosas. O anticristo será uma realidade individual, uma pessoa que surgirá, é verdade, em uma época de ateísmo e seitas perversas, mas, mesmo tendo ligações estreitas com essas seitas e com este ambiente de ateísmo, não deixará de ser ele mesmo uma pessoa, um indivíduo com olhos como olhos de homem e uma boca que falava com insolência. Referência à profecia de Daniel, capítulo 7, versículos 8 e 20, e Apocalipse, capítulo 13, versículo 5, e também está no Catecismo do Concílio de Trento. Tá? Entre os sinais que precedem o juízo, é dito que o anticristo será verdadeiramente homem. Considera esta afirmação certeza de fé. Soares de Anticristo. Tá por aí. Terceira certeza. O anticristo não será Satanás encarnado, nem um demônio sob a aparência humana, mas um membro da família humana, um homem, nada mais do que o homem. Será o homem do pecado, tá? Como diz 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Sem dúvida, o anticristo será inspirado por Satanás e será como seu instrumento. Satanás será o seu conselheiro, o seu inspirador invisível. Dar-lhe-á o seu apoio, os seus poderes, mas não será ele mesmo o anticristo. Santo Tomás, na Suma Teológica, terça pars, questão 8, artigo 8, diz: segundo é dito, o anticristo não apenas é verdadeiro homem, mas também uma verdadeira pessoa humana de humanidade natural. Portanto, não será uma pessoa do demônio encarnada. E também é uma referência a Soares. Tá? Quarta certeza. O anticristo será sedutor por certas qualidades de sua pessoa. Nesse chifre havia uns olhos, como olhos de homem, uma boca que falava com insolência. Daniel, capítulo 7, versículo 8. E foi-lhe dada uma boca que proferia coisas arrogantes e blasfemas. Apocalipse 13, 5. E prostaram-se diante da besta, dizendo: quem há semelhante à besta? Apocalipse 13, 4. A vinda deste iníquo será acompanhada por todas as obras, todas as seduções de iniquidade. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9 e 10. Continuando, é um erro popular aquele de imaginar o anticristo sob aparências repugnantes, como que um compêndio de todas as deformidades físicas. Isto, porém, provavelmente dá a introdução dada a esta passagem do Apocalipse. Depois viu levantar do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças nome de blasfêmia. A besta que eu vi era semelhante a um leopardo, seus pés como pés de um urso, e sua boca a boca de um leão. Apocalipse capítulo 13, versículo 1 e 2. Longe de representar o exterior físico do anticristo, a passagem simbólica não tem outro objetivo senão desnudar uma ideia de seu vasto poder e da extensão do seu império, coisas sobre as quais trataremos mais adiante. Os diversos textos mencionados provam, ao contrário, que à pessoa do anticristo não faltarão atrativos sedutores. Se a descrição de Daniel faz ressaltar os olhos do anticristo, nesse chifre havia uns olhos como os olhos de um homem, é porque os olhos denotam a inteligência, a perspicácia, a habilidade.
Mas, dentre as belezas sedutoras, Daniel e o Apocalipse concordam em descrever como mais danosa a beleza da voz e da eloquência. E foi-lhe dada uma boca que proferia coisas arrogantes e blasfêmias. Coisas arrogantes. Os intérpretes geralmente dão a esta expressão o sentido de palavras estranhas, de palavras de orgulho, de rebelião e dormidade. Mas a palavra hebraica Kogadol em Daniel significando grandíssimo. Aqui está a letra hebraica mesmo. Tive que recorrer à inteligência artificial agora para saber que palavra é essa. Indica que se pode tratar também de palavras sublimes, eloquentes, fascinantes. O anjo caído, tendo escolhido o anticristo como chefe visível da última batalha a ser combatida contra Cristo e sua igreja, comunicar-lhe-á algo de belezas naturais e incomparáveis, que um dia o Éden contemplou com estupor nele, Lúcifer. Belezas que não lhe foram tiradas, mas das quais abusa para fazer o mal. Sob esta influência oculta, o sublime, na boca do filho de perdição, se unirá à blasfêmia, e essa tentação do sublime será atraente, de tal modo que, se fosse possível, até os escolhidos seriam enganados. Mateus 24:24. E há mais. O retrato traçado na Epístola aos Tessalonicenses deixa entrever no Anticristo um poder de sedução mais vasto do que aquele da voz e da eloquência, poder de todas as seduções da iniquidade. Por consequência, a sedução de uma bela presença e de um belo rosto, a sedução de um belo engenho, a sedução de uma falsa virtude, a sedução de prestígios e falsos milagres, todas elas unidas à sedução da voz e da eloquência. E é por isso que a terra seduzida e tomada de admiração bradará: quem há semelhante à besta? Apocalipse 13:4. Quinta certeza: os primeiros tempos do anticristo serão humildes e pouco observados. Estava eu contemplando os chifres quando vi um outro chifre pequeno que nascia no meio deles. Daniel, capítulo 7, versículo 8. O termo pequeno significa aqui um poder fraco. No seu início, tal poder parecerá, no primeiro momento, verdadeiramente desprezível. Sexta certeza: o anticristo crescerá e fará conquistas. 3 dos primeiros chifres foram arrancados de diante dele, à medida que crescia. Daniel, capítulo 7, versículo 8. E que parecia maior que os outros. Daniel 7, 20. Ele, o anjo, falou assim: os 10 chifres são 10 reis. Depois deles se levantará outro, e será mais poderoso do que os primeiros, e humilhará 3 reis. Daniel 7, 23, 24. O anticristo crescerá até se tornar rei e rei conquistador. Três dos 10 chifres, isto é, 3 reis, 3 dos estados nascidos, desmembrados do antigo Império Romano, cairão sob seu poder. Esses serão arrancados com o aparecimento dele, hebraísmo que significa arrancados por ele. É também observado que o aspecto do pequeno chifre se tornou maior que aquele de seus companheiros. E o termo companheiros, aplicado aos 10 chifres, indica que os 10 estados existirão simultaneamente. O anticristo, um 10º chifre, surge e cresce no meio desses, e consegue abater 3 deles. E é dito pelo anjo que um outro chifre se levantará depois deles. A expressão depois deles significa que o anticristo aparecerá depois do desaparecimento dos 10 reis, 10 estados, pois, segundo o versículo 8, quinta certeza, o pequeno chifre, o anticristo, surge, se ergue no meio dos 10 chifres, os 10 estados, e consegue abater 3 deles. O que significa, então, a expressão depois deles? Significa que o reino do anticristo derivará da mesma fonte
que os outros seus predecessores, isto é, das ruínas do Império Romano. Sétima certeza: o Império do Anticristo será universal. Essa parte é muito importante, principalmente para o contexto que vivemos. Vamos ler. E foi-lhe dado poder sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Apocalipse 13, 7. Aquele acúmulo de expressões não deixa dúvida sobre a universalidade do império do Anticristo e que se tornará, ou por si só, ou por meio dos seus lugares tenentes, o império do mundo. Ter-se-á então a catolicidade do anticristianismo, em face da catolicidade da igreja. É interessante, tá? Essa parte aqui, porque lembre-se do que eu falei no vídeo No Achismo, a religião do anticristo, que eu vou deixar aqui na descrição. E também eu vou deixar na descrição o vídeo de Jack Rizand ao choque Nixon, tá? Porque é importante também entender que a nova ordem mundial surge justamente para favorecer a ascensão do anticristo. Teremos organizações mundialistas para favorecer a ascensão do anticristo e também a falsa religião noachida, tá? Pois bem, ter-se-á então a catolicidade do anticristianismo em face da catolicidade da igreja. Da mesma maneira como nosso Senhor mereceu resgatar com seu sangue a humanidade inteira, está no Apocalipse capítulo 5, versículo 9, porque fosse morto e resgataste para Deus com teu sangue os homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Há descobertas modernas que abreviam o tempo e fazem desaparecer as distâncias. Mostram que ao homem do pecado não faltarão meios para chegar a esse domínio. A facilidade das comunicações unirá ao seu serviço o poder dito científico, com tudo aquilo que há de misturado de antirracional e anticristão, concentrando em si também as forças do espírito revolucionário. Arrastará as multidões sempre prontas a seguir toda e qualquer servidão, com o apoio que encontrará nas sociedades anticristãs. Esse inimigo de Jesus Cristo poderá formar em breve tempo um império gigantesco. Então se cumprirão em toda a sua plenitude aquelas palavras da segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Revelabitur ili iniquos, se manifestará esse iníquo. Ele estará em evidência, seu poder brilhará por toda parte. É interessante também ler uma citação do Juan Donoso Cortés, que coloca aqui. Daí aquelas aspirações imensas ao domínio universal para a futura demagogia, que se estenderá sobre todos os continentes e até aos últimos confins da Terra. Daí aquele projeto de uma loucura furiosa que pretende misturar e confundir todas as famílias, todas as classes, todos os povos, todas as raças humanas, para triturá-las juntas no grande pilão da revolução, para que deste obscuro e sanguinário caos saia um dia o Deus único, o vencedor de tudo aquilo que é dessemelhante, o Deus universal, vencedor de tudo que é dessemelhante, o Deus universal, vencedor de tudo aquilo que é particular, o Deus eterno, sem princípio e sem fim, vencedor de tudo aquilo que nasce e morre. Esse Deus é a demagogia, a que foi anunciada pelos últimos profetas. Astro único do firmamento futuro que aparecerá trazido pela tempestade, coroado pelos raios e servido pelos furacões. A demagogia é o grande tudo, o verdadeiro Deus, armado com um só atributo, a onipotência, e vencedor das três grandes debilidades do Deus católico, a bondade, a misericórdia, o amor. Nesses traços, a quem não reconheceria o Deus do orgulho, Lúcifer.
Quando se considerem atentamente estas abomináveis doutrinas, parece impossível não ver nelas algo do sinal misterioso, mas visível, cujo horror será reconhecido no tempo, anunciado pelo Apocalipse. Se um temor religioso não impedisse procurar levantar o véu que cobre esses tempos temíveis, eu poderia talvez apoiar sobre poderosas razões de analogia esta opinião: que o grande império anticristão será um colossal império demagógico, regido por um plebeu de grandeza satânica, que será o homem do pecado. Está em Antologia, Socialismo, parágrafo, inciso 86. É um escrito do Francisco Elias de Terrada e Spínola, mas a citação é do Nuno Cortês, acrescido nesse escrito, tá? E o que eu vejo mais aqui é a democracia vigente hoje em dia em quase todos os países do mundo, tá? A demagogia do nosso Cortês nada mais é que a democracia moderna, idolatrada pelos ditadores de toga daqui do Brasil, por exemplo, e de outros lugares do mundo. Oitava certeza: o anticristo fará uma guerra feroz a Deus e à Igreja. Falará insolentemente contra o Altíssimo, imaginará que pode mudar os tempos e a lei. Daniel, capítulo 7, versículo 25. Abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar o seu nome, o seu tabernáculo e os que habitam no céu. Foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Apocalipse 13, 6, 7. Quando se interroga a tradição sobre a maneira como se cumprirá segundo os textos escriturais a perseguição do anticristo, ergue-se Santo Agostinho e responde: a primeira perseguição, a dos Césares, foi violenta para obrigar os cristãos a sacrificarem aos ídolos. Os baniam, os torturavam, os trucidavam. A segunda, aquela atual, é insidiosa e hipócrita. Os heréticos e os irmãos desleais são os seus autores. Mais tarde haverá uma outra, mais funesta que as precedentes, porque acrescentará a sedução à violência. E essa será a perseguição do anticristo. Rapidamente o seu ódio se voltará contra o próprio Deus. Abriu sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar o seu nome, o seu tabernáculo e os que habitam no céu. Proibirão de render a Deus o menor culto. Proibição de pronunciar o seu nome. Proibição de comunicar com a igreja, o seu tabernáculo vivo. Proibição de honrar os santos do céu. Por outro lado, a liberdade de blasfemar contra Deus, liberdade de blasfemar contra o seu nome, liberdade de blasfemar contra a igreja, liberdade de blasfemar contra os santos do céu. E entre todas essas blasfêmias, aquelas proferidas pelo anticristo provocarão um entusiasmo indescritível. De um ponto a outro do mundo espalhar-se-á, repetir-se-á: quem é semelhante à besta? Tal será o grito de triunfo, de impiedade, de orgia, que se fará retumbar o ar. O grito selvagem será a maior blasfêmia de que os homens se terão tornado culpados, pois fará supor que tudo isso que existe e que vem de Deus será inferior à besta, porta-voz de Lúcifer. E tem uma nota de rodapé interessante dita aqui: é como um prefácio às blasfêmias do anticristo entendidas e suportadas pela sociedade contemporânea. O primeiro dever do homem inteligente, ousou dizer o maçom e anarquista Pierre Youssef Proudhon, colaborador de Karl Marx, é apagar incessantemente a ideia de Deus do seu espírito e da sua consciência, porque Deus, se existe, é essencial e hostil à nossa natureza. Deus é tolice e vileza, Deus é hipocrisia e mentira, Deus é tirania e miséria, Deus é o mal. Isso parece mais uma citação de alguém como Kropotkin ou Bakunin. Não creio, tá?
que seja do Pierre Joseph Proudhon. Mas depois eu posso verificar. Mas até onde eu sei, Proudhon ele não era ateu anti-Deus, tá? Ele era anti-igreja, mas não era exatamente um ateu. Ou o antiteísta, né? Bakunin, sim. Bakunin, ele era realmente antiteísta. Ele disse que se Deus existisse, ele teria que deixar de existir para nós sermos livres. Kropotkin, ele disse que a igreja que brilha é aquela... A igreja que ilumina é aquela que arde. E também é interessante notar que hoje já estamos vendo traços disso, tá? Em que o bem é punido e o mal é recompensado. Enquanto, por exemplo, nós vemos documentários que pretendem ser cristãos, mas acabam sendo proibidos por ir contra uma certa minoria, ao mesmo tempo que coisas blasfemas são promovidas e aprovadas. Como a gente vê no carnaval hoje em dia, né? Continuando. Junto a esses atentados contra Deus vem a opressão à igreja. A opressão a todos aqueles que quererão permanecer fiéis a Cristo. E contra todos esses é válido todo tipo de medidas iníquas. Eis algumas delas. Primeiro, proscrição de todo o ensino cristão. Não mais neutralidade, mas proscrição. Proibição absoluta de ensinar as verdades cristãs. E, por consequência, supressão de escolas, fechamento de igrejas, interdição da pregação, exclusão ainda de qualquer ensino. Já sob Juliano o Apóstata, se havia provado desta iníqua medida, como escreveu São Gregório Nazianzeno, em Horácio Prima in Iulianum. Abre aspas, então se desnudaram as igrejas, e as riquezas foram levadas para os templos dos ídolos, que se restauravam às custas dos cristãos. Então se fecharam as escolas, e foi proibido aos cristãos ensinar a gramática, a retórica, a medicina e as artes liberais. E não está bem, dizia gargalhando o imperador Juliano, que os adoradores do verdadeiro Deus cultivem as musas e a literatura pagãs, uma vez que consideravam infames as nossas divindades e ímpia a nossa ciência. Segunda, laceração e destruição dos livros santos. Far-se-á também mais do que proibir as obras nas quais se encontra o nome de Deus, como já se faz. Perseguir-se-ão, sobretudo, os livros santos, para rasgá-los e destruí-los. Aqui está uma nota de rodapé que eu faço questão de ler. Não são poucas as tentativas de calar ou banir a escritura atualmente. Em janeiro desse ano, 2018, tá? Quando esse livro foi editado, Evo Morales alterou a lei para proibir a evangelização, confiscar as Bíblias e prender quem as porte. Voltou atrás para não dar argumentos da direita. Entre aspas, né? Em abril, a China proibiu a venda de Bíblias pela internet. No Brasil, a proposta de lei para censurar a escritura e as ações práticas, como a de impor nas escolas, a título cultural, o ensino e prática de falsas religiões. O axioma, o Estado é laico, vale só para o cristianismo. De certo, o Estado laico é sinônimo de Estado anticristão, tá? Assim como a democracia liberal, ela é anticristã. Como eu já falei diversas vezes em diversos vídeos. É por isso que não convém à direita, tá, e nem aos cristãos defender a democracia. A democracia, ela é revolucionária, ela é essencialmente esquerdista, tá? Ela é anticristã. Qualquer pessoa que se diga direitista, que defenda a democracia, ele é cúmplice da revolução e da esquerda. Mas continuando. Assim como foi no passado, durante a cruel perseguição de Antíoco Epifânio, prelúdio, segundo testemunho de São Jerônimo, daquela do anticristo. Viu-se então, como descrito no primeiro livro dos Macabeus, todo um exército de funcionários e esbirros ocupados em invadir as escolas e em revistar todos os esconderijos. Abre aspas, rasgavam e queimavam todos os livros da lei de Deus que podiam encontrar.
todo aquele em poder de quem se achavam os livros do testemunho do testamento do Senhor. E a qualquer um que observasse a lei do Senhor davam a morte conforme o edito do rei. 1 Macabeus, primeiro capítulo 59 e 60. Então, conforme uma outra passagem do mesmo livro, o grupo de hebreus fiéis abandonaram Jerusalém para se refugiarem das montanhas. Nas profundezas das cavernas, os infortunados, para salvar suas vidas, tinham deixado tudo, salvo algumas páginas daqueles livros, disputadas às chamas e empurpuradas com o sangue dos mártires, morrendo de fome e de frio. Mas próximos dessas páginas, as linhas para revigorar o ânimo, a luz vacilante de tochas pálidas como as suas faces. Aconteceu que aquelas cavernas da Judéia se iluminaram, como mais tarde as catacumbas romanas, de tamanhas chamas divinas, de tamanho entusiasmo, que, depois de poucos anos de perseguição, Jonas Macabeu, um dos sobreviventes daquelas lutas heróicas, podia responder aos espartanos que haviam proposto uma aliança. Não necessitamos dessas coisas, pois temos por consolação os santos livros que estão em nossas mãos. 1 Macabeus, capítulo 12, versículo 9. Terceiro, ensino obrigatório e universal do erro. Lembre-se, meus amigos, que eu sou radicalmente contra a existência do ensino público, justamente porque é isso que implica, tá? Principalmente quando é dado por um Estado anticristão, que conspira contra a igreja diuturnamente. Esse é um dos programas do anticristo. E vamos ler aqui. Continuando. Há como preparação disso nas escolas sem Deus, ou melhor, contra Deus. Aqui tem uma nota interessante, tá? Do editor da edição também. No Brasil, a política de instrução de ensino segue essas diretrizes. As universidades tomadas por marxistas, eu daria uma precisão, tá? Estruturalistas. Porque os professores, eles são marxistas na análise histórica, tá? E econômica. Mas quando o assunto é filosofia, aí eles são totalmente estruturalistas e isso implica muita coisa. Inclusive, a própria ideologia de gênero, ela não é marxista, tá? Ela não é marxista. Ela é estruturalista, tá? A Judith Butler, a principal teórica da teoria queer, a ideologia de gênero, ela é neoestruturalista, tá? E o que eles ensinam? Que não existe nenhuma correlação entre o significante e o significado, ou seja, a palavra que significa a coisa e a coisa que é significada pela palavra. Não existe relação. Para eles, por exemplo, nomes como homem e mulher são coisas arbitrárias e impostas pela sociedade e que podemos simplesmente rejeitar. É isso que eles ensinam. É por isso que homem, ele não é mais obrigado a se reconhecer como homem. Porque a própria noção de sexo é uma construção social, tá? Esses nomes são arbitrários, então eles podem se dizer outra coisa. Eles podem se identificar como outra coisa. É isso que eles ensinam. Então cabe aqui essa precisão, essa nota, tá? Nós vivemos numa sociedade que não é marxista, ela é neoestruturalista. Ou seja, algo que está para além do estruturalismo original de Saussure ou de Strauss, tá? Vamos continuar. Vou recomeçar. As universidades tomadas por marxistas foram doutrinadores que, a pretexto de ensinar um pensamento crítico, ensinam um pensamento único, sempre contra Deus. Tá? Vamos continuar. Generalizadas no tempo do anticristo, essas escolas imporão com a sua mão de ferro para dobrar a apostasia não somente os jovens e as moças, mas também as crianças menores incapazes de se defenderem, desafiando os protestos dos pais e a lágrima de suas mães.
É uma nota aqui. A doutrinação no Brasil se inicia aos 4 anos de idade, por ser obrigatória a matrícula. Há movimentos conservadores que contra-atacam defendendo o homeschooling, que é ok, tá? Eu apoio no contexto que nós estamos. É preferível aprender com os pais, mesmo que os pais sejam menos instruídos, do que deixar na mão desses ímpios, tá? Estruturalistas que dominam as universidades. E outros que o fazem através de leis e do ativismo judicial, processando as pessoas e escolas que promovem a doutrinação marxista e de gênero. Tá? Corrijo eu, ou dou a minha precisão, estruturalista. A lei magna garante ao professor a liberdade de cátedra, não a de expressão. Por essa, não seria obrigado sequer a ensinar. Assim, o professor tem apenas a liberdade de escolher o método de ensino. Os pais, legalmente, delegam à escola a instrução dos filhos, não a educação como um todo. A moral continua assunto da seara da religião, com R maiúsculo, e não do Estado, que não pode legislar a respeito. O problema aqui, tá, é que não me parece o combate correto. Eu acho que devemos focar, enquanto não tivermos um Estado católico, tá, e coisa que nunca mais o teremos, acredito eu, então o que devemos fazer é combater, tá, resistir à educação pública como um todo. Tá? Devemos defender a sua total eliminação e promover ao máximo o homeschooling. E os pais deverão ter a coragem, tá, de educar os seus filhos fora das escolas. Porque se depender das escolas, todos os seus filhos irão para o inferno, tá? E perderão a fé. Mas vamos continuar. Sob o pretexto de todas essas iníquas medidas e de outras ainda, será que se verá cumprir à risca uma das mais formidáveis sentenças da Sagrada Escritura. Daniel, capítulo 8, versículo 12. Et protesnetur veritas in terra. E lançou por terra a verdade. Na longa série de tentativas humanas desde o início do século, se viu a verdade diminuída, ridicularizada, desfigurada, mas lançada por terra nunca. Sê-lo-á no tempo do Anticristo, que se guarde bem de o crer. Se a profecia de Daniel se serviu dessa expressão, ou faz para retratar de modo enérgico todo o furor que se veria na perseguição de Antíoco e todo o furor que se verá naquela do Anticristo. Ele usou a mesma linguagem quando, falando das provas às quais os fiéis cristãos serão submetidos, ele anuncia que o chifre fazia guerra contra os santos, ele levava-os de vencida. Daniel 7:21. Sim, ataques contra os cristãos, ataque contra a verdade cristã, mas ao mesmo tempo que os santos, atacados e feridos em seus corpos, se erguerão na independência e firmeza de suas almas, a verdade cristã, melhor enraizada no seio da igreja que o são as montanhas nas vísceras, tornará vãos todos esses ataques. E os últimos descendentes, nossos contemporâneos, repetirão, como nós, na hora do canto das vésperas, aquele versículo do Salmo 116, versículo 2, que proclama o feliz êxito das batalhas de Deus. Veritas dominus manet internum. A verdade do Deus permanece eternamente. Uma outra coisa que eu esqueci de falar aqui, tá? Rapidinho. Eu deixarei também na descrição o opúsculo de Monsenhor de Seguir, A Escola Sem Deus, tá? Para vocês conferirem, que é muito interessante. Mas vamos continuar. Entre os textos que anunciam a guerra incessante que o Anticristo fará a Deus e à Igreja, há um que é importante não deixar sem explicação. Imaginará que pode mudar os tempos e a lei. Daniel 7:25.
O que significa este anúncio? Significa que o anticristo se arrogará o poder sobre-humano, pois pertence apenas a Deus, legislador supremo, de regular e de mudar os tempos. O homem do pecado quererá derrubar tudo, as instituições mais sagradas, todos os fundamentos da religião e da sociedade. Já houve um ensaio disso por parte de seus precursores. Maomé mudou os dias de festas e a lei ao proclamar o Corão. E nos dias nefastos da tirania jacobina, o culto católico foi proibido na França e a contagem dos tempos modificadas, introduzindo um novo calendário. Aos santos de cada dia, cujos nomes foram eliminados, e se fez sucederem os legumes, os animais, a cenoura e até mesmo o porco. Nota de rodapé, também da edição. A Revolução Francesa, sob a égide do racionalismo, pretendeu mudar os tempos através do calendário republicano, eliminando as referências religiosas na marcação do tempo, sobretudo o domingo, dia da adoração a Deus. O ano 1 passou a ser 1793, o ano da instauração da República. Em 5 de outubro de 1793 foi criado o Tempo Revolucionário, alterado em 24 de novembro de 1793, para adequá-lo ao cálculo matemático do maçom Gilbert Romet, para quem, abre aspas, o tempo abriu um novo livro de história, em sua marcha majestosa e simples contra como a igualdade deve gravar um novo cinzel os anais da França regenerada. Isso está em Franc-Maçonnerie et Politique au sigle des Lumières, Europe, Amérique. Rome dividiu o tempo em 13 meses. 12 com 30 dias, com 3 semanas e 10 dias cada, sendo cada dia tinha 10 horas e cada hora 100 minutos e cada minuto 100 segundos. Relógio decimal, uma hora republicana equivalia a 2 horas e 20 minutos naturais. Um mês com 5 dias, 6 no ano bissexto, para adequar o calendário ao tempo natural dos movimentos do planeta. O calendário, o último pilar do movimento de ataque à religião católica, foi extinto por Napoleão em 1805. Continuando o escrito do Monsenhor Lema. Mas por que motivo recordar o passado? O presente não é suficientemente instrutivo e ameaçador? Recordar é preciso, pois não devemos esquecer que houve, no seio do parlamento de uma grande nação europeia, a França, quem tivesse ousado propor há não muito tempo uma emenda alarmante, a fim de que se tornasse lei. Eila, abre aspas, as 4 festas ditas concordatárias, estabelecidas sob um vocábulo religioso, em que, virtude da lei 18 geminal, ano 10, subsistente, e se chamarão, a partir da promulgação da presente lei, aquela da Ascensão, festa das flores, aquela da Assunção, festa da colheita, aquela dos Todos os Santos, festa das recordações, aquela do Natal, festa da família. É interessante lembrar que o país mais laicista da América Latina é o Uruguai. E até hoje, o Natal é chamado de festa da família. Bem, fecha aspas para citação. O motivo alegado pelo autor dessa emenda era este, abre aspas, o cristianismo fez desaparecer todas as festas da antiguidade. As festas pagãs tinham pelo menos um mérito, o de idealizar a vida, de exaltá-la, de celebrá-la. O cristianismo quis colocar sempre entre o homem e a natureza o seu Deus, fecha aspas. Tal emenda foi rejeitada por 356 votos contra 195.
Se for reproposta quando vier o homem nefasto, que se quererá poder mudar os tempos e as leis, certamente obterá a maioria. A seguir, eis a abominação das abominações. A besta quererá ser adorada no lugar de Deus. Nona certeza. O anticristo se fará Deus e quererá que só ele seja adorado. O adversário se levantará acima de tudo que se chama Deus ou que é adorado, de sorte que se sentará no templo de Deus, apresentando-se como se fosse Deus. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, 4. E se prostrar-se diante da besta. Apocalipse 13, 4. As palavras, o adversário se levantará acima de tudo que se chama Deus ou que é adorado, jogam um espírito de estupefação. Elas revelam logo que o homem do pecado quererá ser adorado, e adorado ele somente. Quando o mais lindo entre os anjos desviou os olhos da face de Deus e os volveu sobre si mesmo, restou seduzido e inebriado pela própria beleza, e ousou pretender ser adorado, mas junto a Deus. Tu que dizias no teu coração, subirei ao céu e estabelecerei o meu trono acima dos astros de Deus, sentar-me-ei sobre o monte da Assembleia, serei semelhante ao Altíssimo. Isaías 14, 13, 14. O anticristo será mais sacrílego do que fora Lúcifer. Excitado por este, não tentará ser apenas se igualar a Deus, ou sentar-se a seu lado, acima das nuvens. Pretenderá mesmo substituí-lo, e apenas ele ser adorado. Persuadirá os homens de que apenas ele é o verdadeiro Deus, e que além dele não há outro. O anticristo apropriar-se-á da fórmula incomunicável que Deus reservou para si desde todo sempre. Eu sou o Senhor e não há outro. A consequência desta pretensão inacreditável será, como o texto indica, que o homem do pecado não fará guerra somente contra Deus verdadeiro e a verdadeira religião, mas contra todos os cultos existentes. Esse ponto é interessante, tá? Não será apenas o catolicismo que será perseguido. Serão todos os religiosos e todas as religiões serão perseguidos. Tá? É por isso que devemos sim nos preocupar quando vemos alguma falsa religião ser perseguida. Porque se aquela falsa religião está sendo perseguida, nós católicos também seremos perseguidos. E é bom lembrar que o mesmo Estado católico, ele não persegue as religiões falsas. Ele as restringe, tá? O que pode ser proibido é o culto público de uma falsa religião. Mas, geralmente, o culto privado é tolerado. Mas, continuemos. Teve-se como esboço desse porvir em uma particularidade da perseguição de Antíoco Epifânio. Este príncipe ímpio, de quem se havia vaticinado que se elevaria e se venceria contra todo Deus, Daniel 11:36, não temeu de fato assumir para si, em suas moedas, o nome de Deus, e de ordenar a todos os súditos a praticarem a religião dele. Coisa digna de nota, todas as religiões de seu reino se submeteram imediatamente a esse édito, sem nem mesmo a sombra de uma resistência. Todas as nações se conformaram com esta ordem do rei Antíoco. 1 Macabeus, 1 capítulo, versículo 44. E contudo não eram em pequeno número essas falsas religiões, pois o reino da Síria, delimitado ao norte pela Ásia Menor, e ao sul pelo Egito, ao leste pelo Império Parta e ao oeste pelo Mediterrâneo, abraçava na sua vasta extensão todas as falsas divindades da Mesopotâmia, de Nínive, da Síria, de Amon, de Moabe, da Samária, de uma parte da Arábia, da Iduméia
Idumeia, do país dos filisteus, e nem ao menos a sombra de um protesto. Todas as nações consentiram. Acontece que o destino do erro, e se verá ainda melhor no tempo do verdadeiro anticristo, é o de curvar-se imediatamente sob o jugo de um senhor qualquer, e não ter objeção alguma à mais detestável das tiranias, aquela que exige a renúncia da consciência, o silêncio do vencido, um silêncio do escravo. Em Jerusalém, ocorrem muitas exceções. Muitos judeus mantiveram a fraqueza de se submeter, mas a maior parte da nação permaneceu fiel ao verdadeiro Deus. Como sob o golpe de uma comoção repentina, a fé adormecida despertou, erguendo-se calma e intrépida diante do tirano das consciências. Foi então que se abriu o martirológio da sinagoga, onde vieram se registrar, à frente de milhares de vítimas, os nomes inesquecíveis do santo ancião Eleazar e dos 7 macabeus e da mãe deles. Por 3 anos e meio, esse martirológio permaneceu aberto. O edito de Antíoco, ordenando a unidade dos cultos em todo o reino siríaco, foi seguido por um segundo edito, especialmente para Israel, isto é, para a verdadeira religião. Como o seu teor é muito instrutivo para o tempo presente, e mais especialmente para o que há de vir, merece ser conhecido por todos. Abre aspas. O rei enviou cartas ordenando que o templo de Deus, se não fizessem holocaustos, sacrifícios e ofertas em expiação dos pecados, que se profanassem os sábados e as solenidades, e que se profanassem os lugares santos e o santo povo de Deus, e que se erigissem altares e templos, e que se levantassem ídolos, e que se oferecessem em sacrifícios suínos e outros animais imundos, e que deixassem seus filhos por circuncidar, e que contaminassem suas almas com toda a caça de impurezas e abominações, de sorte que se esquecessem da lei de Deus e transformassem todas as suas prescrições. A fonte disso está Flavius Josephus, Antiquities of the Jews, livro 12, capítulo 5. Por mais monstruosas que pareçam essas ordens, serão, todavia, ultrapassadas sob o domínio do anticristo, pois todos serão obrigados a adorar a sua pessoa. O inspirado autor do Apocalipse entreviu de longe essa duração, estremeceu e soltou esse grito. A besta... de horror. Esse grito de horror. E prostraram-se diante da besta. Será de fato a deturpação e a profanação aos pés do cúmplice Satanás, desse belo texto sagrado da Escritura, consagrado ao verdadeiro Deus. Abre aspas, os pobres do Egito, os mercadores da Etiópia e os homens de grande estatura de Sabaim passarão para ti, serão teus. Caminharão atrás de ti, irão com algemas nas mãos. Adorar-te-ão e far-te-ão as suas súplicas, dizendo, só em ti está Deus, e fora de ti não há Deus. Isaías 45, versículo 14. O Apocalipse acrescenta um último traço. Juntamente com essa adoração da besta, haverá também a adoração do dragão, ou seja, de Satanás. Prostrarão-se diante do dragão, que havia dado o poder à besta. Apocalipse 13:4. A adoração de Satanás não é o que se pratica nos antros tenebrosos de certas lojas maçônicas? E diria ainda mais. Hoje a adoração de Satanás está pública, tá? Porque as imagens de Bafomé, há muitas imagens de Bafomé aqui e acolá, públicas. Em Roma já até instalaram uma estátua ao Moloch. Então,
A adoração de Satanás já está pública, porque os falsos deuses são demônios. E sabemos que Bafomé, a imagem de Bafomé, é usada como a imagem de Satanás. Tá? E também vemos religiões que se pretendem dizer de matriz africana, que na verdade é puro satanismo. Um exemplo dessa falsa religião é a Quimbanda. A Quimbanda é inequivocamente diabólica, tá? Bastam procurar no Google aí e vocês verão como é a Quimbanda. A Quimbanda é totalmente anticristã e diabólica, explicitamente satânica. Hoje, ao contrário no tempo de Monsenhor Lema, o satanismo já não é mais implícito, já não é mais velado. Ele é explícito e público, não é nada secreto mais, tá? E nota aqui da edição. Embora negue a existência de um deus maçônico e reúna a sigla GADU, grande arquiteto do universo, todas as divindades de todas as religiões, todas bem-vindas, os maçons adoram. Jabulon ou Jabulon, uma trindade satânica, novamente o macaco de Deus, composta por Pseudo-Javé, Baal e Ósiris. Continuando. 10ª certeza. Por meio dos prodígios diabólicos, o anticristo pretenderá demonstrar que é Deus. A vinda deste Nico será acompanhada por obras de Satanás, de toda espécie de milagres, sinais e prodígios mentirosos. Segundo Tessalonicenses 2:9. Com numerosos e estupendos milagres, Jesus Cristo havia proclamado sua filiação e missão divinas. As obras que meu Pai me deu, para que cumprisse estas mesmas obras que eu faço, dão testemunho de mim, de que o Pai me enviou. João 5,36. O anticristo terá a pretensão de também estabelecer sua falsa divindade com prodígios exteriores. É com a ajuda de Satanás, pelo poder dele, que os realizará. Mas esses milagres serão reais? Abre aspas para Santo Agostinho. Questiona-se a miúde que se essas expressões são sinais ou prodígios mentirosos. Querem fazer entender a inanidade dos prodígios com os quais o anticristo abusará do sentido dos homens, sendo todas essas obras apenas aparentes. Ou se deve dizer, a própria verdade desses milagres arrastará ao engano àqueles que acreditarão estar vendo a presença da força divina? O ilustrador responde: saber-se-á mais tarde. Tal embaraço gerou duas correntes de opiniões. Pensa que os milagres feitos por anticristo com poder de Satanás serão reais, verdadeiros milagres que arrastarão ao engano, isto é, a crença na divindade do anticristo. Já outros estimam que todos os milagres do anticristo serão falsos. O demônio enganará, portanto, o sentido dos seus sequazes. Seja qual for a opinião que se queira adotar, o certo é que os prodígios realizados pelo homem do pecado serão consideráveis. As palavras acumuladas de milagres, sinais e prodígios indicam multiplicidade estonteante. Já vi alguns católicos mais contemporâneos dizer que a tecnologia atual, que também poderão ser digamos assim, parte desses milagres, tá? Ou que o que se dirão milagres aqui, e prodígios, sinais e prodígios, poderão também ser de viés tecnológica, tá? E que o anticristo usará dessa tecnologia. Hoje vemos, por exemplo, coreografias de drones imitando imagens no céu. E poderão também avançar no uso da inteligência artificial, no uso de holografias e outras coisas mais, tá? Fora também a cura por meios tecnológicos,
como Elon Musk pretende com a sua Neuralink. Enfim, tudo isso é possível, tá? Não podemos desconsiderar também que o uso da tecnologia atual também será uma forma do anticristo enganar as pessoas. 10ª certeza, o domínio e a perseguição do anticristo serão passageiros. O homem do pecado será destruído. Esta é, claro, a certeza mais consoladora de todas, né? Abre aspas, né? Se realizará o juízo e se lhe é tirado o poder para destruí-lo e aniquilá-lo para sempre. Fecha aspas, Daniel 7:26. A besta foi presa. Apocalipse 19:20. Esse iníquo a quem o Senhor Jesus destruirá com o sopro da sua boca, aniquilará com o resplendor da sua vinda. Segundo Tessalonicenses 2:8. Após tão duras provas, eis enfim o anúncio consolador, o anticristo. Após ter alcançado pouco a pouco o pináculo do poder, será de repente e para sempre derrubado. E a besta foi presa. A vitória será tão fácil quanto repentina. É fácil para Deus, mas não para nós, tá? De fato, não será por um grande ato do poder divino que o ímpio será destruído, o sopro de Jesus Cristo e o primeiro esplendor do seu segundo advento bastarão para derrubar para sempre o filho da perdição, o homem abominável, aparentemente invencível. Em qual ponto seu reinado nefasto ocorrerá a sua ruína? Não percamos tempo em questioná-lo, é certíssimo que ocorrerá. E coloca aqui um texto sobre Antíoco. O fim de Antíoco. Um dia, quando a perseguição de Antíoco Epifânio se havia bastante abrandado, uma carruagem levantando nuvens de poeira se dirigia em um galope vertiginoso pela via que leva de Ecbátana até Jerusalém. Até a Babilônia, rumo a Jerusalém. Irritado porque o sangue dos mártires não corria mais torrencialmente, o homem assentado nessa carruagem não parava de apressar com execráveis blasfêmias e vertiginosa corrida. Voa, gritava a todo instante ao seu cocheiro. Não sabe que tenho pressa de chegar a Jerusalém? Quero fazer dessa cidade o cemitério dos judeus. Darei seus cadáveres como pastos às aves de rapina e às feras. Exterminarei também suas crianças. 2 Macabeus 9:4-15. As patas dos cavalos soltavam faíscas menos fogosas que a raiva do homem assentado na carruagem. E nessa corrida infernal, árvores, casas, colinas desapareciam como sombras. Eis que de repente se ouve um estrondo sinistro. Cai violentamente do céu a vingança divina. O homem ímpio tombou de sua carruagem e de seus membros contundidos e de suas carnes ainda vivas, saía em meio a milhares de vermes tal fedor que ninguém do exército o seguia quis transportar. Este anticristo do Antigo Testamento. Ora, era ele, de fato, Antíoco, e a tarefa que lhe fora atribuída pela permissão divina estava acabada. Com sua perseguição, Antíoco havia reavivado a fé e a coragem dos eleitos, cuja vestes se haviam purificado no sangue dos mártires. Ele havia curvado e esmagado, sob seu férreo pé, todas as falsas religiões e todos os apóstatas. Ele mesmo apóstata e, acelerado mais que todos, fora aniquilado, sem intervenção humana, como havia profetizado Daniel. Mas Jerusalém estava de pé. Sob suas muralhas ressoavam vitoriosas trombetas dos macabeus. O fim do anticristo. Algo mais rápido e mais repentino ocorrerá ao verdadeiro anticristo, aquele do Novo Testamento, a quem o Senhor Jesus destruirá com o sopro de sua boca e aniquilará com o resplendor de sua vinda. Tal como a aurora, as trevas fogem. Quando aparece o sol, assim também, ao aproximar-se o sol de justiça,
mesmo antes do resplendor do segundo advento, sem esforço algum por parte de Jesus Cristo, o chifre será arrancado, a besta desaparecerá, o homem da iniquidade será destruído. E aqui, por este vídeo, termino a leitura sobre as certezas sobre o anticristo. Depois virão coisas prováveis. Deixe-me ver. Sim. Depois virão coisas prováveis, coisas indecisas e coisas fantasiosas. Tá? Aqui eu quis só colocar certezas. Se vocês quiserem uma continuação, pode comentar abaixo nos comentários. Por hoje é só. E eu achei importante colocar a certeza sobre o anticristo, tá? Até para nós termos, digamos assim, um norte, né? De como o anticristo se manifestará. O anticristo será exatamente isso que nós estamos, sobre o que nós lemos, e ele parece estar cada vez mais próximo, porque na prática já temos um governo global, tá? Mas que no caso é governado por alguma oligarquia oculta que desconhecemos. Não falta muito, tá? Para que apareça uma pessoa só para governar tudo e assim iniciar o reinado do anticristo. Mas é bom lembrar outra coisa que é interessante, tá? Ainda que surja um homem que governe toda a terra, não podemos ainda inferir que aquele homem é o anticristo, tá? Ainda não podemos ter certeza que aquele homem é o anticristo. Porque o anticristo pode ser a primeira pessoa a governar a terra globalmente, pode também ser a segunda pessoa a governar a terra globalmente, a terceira, não o sabemos, tá? Só sabemos que será alguém que governará toda a terra e terá um real poder. E sabemos que ele de alguma maneira ascenderá. E com certeza, a meu ver, tá? Ele vai ter o monopólio da moeda e ele também vai utilizar do auxílio dos órgãos mundialistas. E vejam bem, ele vai começar discreto, tá? Para depois assumir essa tirania que foi descrita aqui. Eu espero aqui ter colocado luzes, tá? E por hoje é só. Não deixem de ler os textos linkados, tá? Inclusive pretendo fazer uma leitura comentada de algum deles. E é isso, meus amigos. Considerem ajudar o canal, tá? Para melhorar a qualidade e também servir de incentivo para aqueles que gostam da minha produção de conteúdo, tá? Você pode ajudar pelo Pix ou por Bitcoin, que está aí na descrição. Sigam-me nas redes sociais para apoiar a minha produção de conteúdo também dessa forma. E é isso. Fique com Deus e até um próximo vídeo.